essa ressalva, elas estão dentro de uma razoabilidade. Porque ficou escuro a sua tela, mas voltou já. Pois a mim está funcionando normal. Questão da internet. We survive. Agora, me perdi. Peraí, deixa eu ver o que eu estava falando. Às vezes essas trocas, elas são normais, elas são compatíveis com algo razoável. Então, por exemplo, eu sou sócia de uma pessoa jurídica, vamos imaginar aí uma loja que vende sapatos, e aí um belo dia precisa pagar ali uma conta, ou então dar um troco. Eu pelo menos já vivenciei isso muitas vezes. Eu entro numa loja, vou pagar alguma coisa, e aí a pessoa abre o caixa, não tem dinheiro. Eu vou tirar aqui do meu para ali pagar, e depois eu acerto com o caixa, e vice-versa. Se tiver dentro de uma razoabilidade, eu não posso categorizar isso efetivamente como uma confusão patrimonial. É necessário, então, uma investigação. Daí porque há a necessidade de, dentro do processo, dentro do procedimento judicial, isso está extremamente comprovado e bem comprovado, também para não cair naquela banalização de afasta a regra e aplica a exceção, transformando a exceção numa quase regra, certo? Então, o Código Civil traz alguns exemplos do que pode configurar confusão patrimonial. Quando a pessoa jurídica começa a pagar as obrigações, né, ou assumir as responsabilidades do sócio, ou vice-versa. Quando há transferência de patrimônio, atos de disposição patrimonial, sem que haja uma contraprestação, sem que haja uma justificativa. Né? Então eu sou sócia da pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, em nome da pessoa jurídica, foi comprado um carro, um veículo, que posteriormente foi transferido para o meu nome. Bom, por que foi transferido para o meu nome? Pode ser que tenha sido transferido para o meu nome como forma de pagamento ou complementação de um pagamento, de um prolabore que eu teria direito, ou então de um serviço extra que eu prestei àquela pessoa jurídica. Se for dentro dessa perspectiva, não tem problema, porque, a bem da verdade, não seria um ato de disposição gratuita de patrimônio, e sim um ato de disposição onerosa. Há aí uma troca, né? Só que ao invés de ser patrimônio por patrimônio, é patrimônio por serviço, é patrimônio por algum fazer ou não fazer, tá? Bom, dada o aspecto, né, mais criterioso do Código Civil, né, a doutrina classifica a teoria da desconsideração do Código, trazida pelo Código Civil, em teoria maior. Maior no sentido de serem, digamos assim, mais proposições, né, de ser maior, vamos fazer essa analogia, o esforço daquele que se sente lesado em requerer a desconsideração. E aí entram alguns outros detalhes. Primeiro, a desconsideração, e aí, João Paulo, se eu entrar na sua fala, você me dá um toque, né? A desconsideração, ela não pode ser admitida de ofício. Mas será uma honra, viu? Será uma honra. Desde Não já. pode ser admitida de ofício, né? Ela há de ser provocada, seja pelo interessado, né? Seja pelo Ministério Público, mas também somente nos casos em que lhe couber intervir no processo, como no caso de interesses de incapazes ou estiver tutelando realmente algo relacionado à ordem pública. Mas o juiz não pode, né, decidir de ofício, mesmo se o pedido for reiterado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Código Civil estabelece que a desconsideração ela vai afastar a personalidade jurídica. No direito inglês vem a expressão levantar o véu da pessoa jurídica para atingir os bens de quem está por trás. E aí,
também uma modificação da Lei da Liberdade Econômica. Tá ouvindo? Agora você voltou. Parou na parte do véu. Não, você que parou aí. Eu continuei falando aqui sozinha e tu parou. Deixa eu mudar, então. Aqui, Mude. que hoje está tendo a transmissão, parou quando você estava falando no véu da doutrina inglesa. Vixe, Maria. E aí eu vou pedir Eu falei foi encarecidamente. Pois é. Vou pedir encarecidamente, para o bem dos nossos ouvintes, que você, por favor, repita. Pois mude sua internet. Vou mudar. Tá anotado aqui. Tá anotado. Tá anotado. Não vai mudar agora. Outra hora, outro dia. Por Pois favor. então tá. Então, né? Vindo lá do direito inglês, essa ideia de levantar o véu, a desconsideração, ela estão por trás da pessoa jurídica, né? E aí, nesse tempo de interrupção, eu estava explicando que antes o Código Civil, no texto do Código Civil, não havia uma vinculação direta, uma determinação explícita de quem especificamente deveria responder por essas obrigações. Em que sentido? Ele falava que iria responder sócios e administradores, mas de modo geral. O problema é que muitas vezes a pessoa jurídica ela tem um quadro societário múltiplo e apenas um, por exemplo, desses sócios, às vezes, é que começa a praticar atos que venham a caracterizar o que o Código chama de abuso de personalidade jurídica. E aí, então, pela legislação anterior, pela antiga redação, como só se falava de sócios e administradores, mesmo só um tendo praticado os atos, os 4 responderiam, né? E seria uma responsabilidade solidária nesse caso, né? Claro, solidária se partirmos do pressuposto que eles tinham a mesma participação societária. Agora não, com a modificação trazida pela Lei da Liberdade Econômica, o legislador especificou que aquele que vai responder, seja sócio ou administrador, é aquele que tiver tido proveito, direto ou indireto. Então, nesse exemplo que eu estou imaginando, de uma pessoa jurídica que tenha 4 sócios com mesmas participações societárias, né? Se apenas um utiliza-se aí de atos, né? Pratica atos que venham a ser classificados ou reconhecidos, a bem da verdade, como abuso da personalidade, então, e só ele tirou proveito, tá? Então, só ele vai responder, só ele vai ser chamado a responsabilidade por essas obrigações, então, não mais os outros. De uma certa forma, se pensarmos pelo lado daqueles que enfrentam o prejuízo, né, dos credores lesados, é sim uma dificuldade, porque por vezes, se a pessoa já está pré-determinada a, por exemplo, desviar a finalidade para tirar proveito,
Volto a